Peraí. Ok? Bem, então vamos lá. Olá, boa noite. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês que acompanham esse cara a cara, essa atividade de comunicação do sindicato, do setor de imprensa do sindicato, que promove esse encontro nosso semanal, todas as segundas-feiras, para que a gente possa interagir com você, companheiro e companheira da nossa base, da base petroleira, ativo, aposentado, terceirizado, setor privado, mas também você que é cidadão, você que gosta de estar por dentro, quer estar informado ou de outra categoria. Então a satisfação, e aí a gente já vai pedindo para que você possa curtir a página do sindicato, do Sindicato Bahia, se você ainda não curtiu, para você curtir essa publicação desse ao vivo e principalmente compartilhar, porque o compartilhamento permite que outras pessoas possam ter acesso às informações que nós vamos aqui debater aqui durante aproximadamente 1 hora aqui nesse cara a cara. Do meu lado esquerdo tem aqui um companheiro que dispensa apresentações, um companheiro que é da direção do Sindipetro Bahia, companheiro que é lotado na UOBA, aqui na Petrobras, e um companheiro que exerce hoje uma função importantíssima, não só para os petroleiros, mas para a classe trabalhadora como um todo. Esse companheiro é o companheiro Cedro Costa, que apesar de ter Costa, não é parente meu, que sou Radiovaldo Costa. Nós temos o mesmo Costa de sobrenome, mas Cedro, assim, é uma satisfação ter Cedro aqui, porque Cedro hoje tem uma agenda corridíssima, principalmente na véspera do Dia do Trabalhador. São várias atividades, reuniões não só para uma categoria específica, mas para diversas categorias. Hoje, indiscutivelmente, Cedro adquiriu um conhecimento do mundo sindical baiano e até mesmo brasileiro muito grande. A CUT Bahia tem buscado ser uma CUT atuante, tem buscado representar bem os sindicatos que são filiados à CUT, como o nosso aqui da Bahia, que é filiado à CUT. E aí nós vamos aqui trocar algumas ideias com o Cedro sobre essa data histórica importante, que tem uma importância fundamental, política, social, que é o Dia Internacional do Trabalhador, comemorado no 1º de maio, com uma série de atividades que a CUT aí está promovendo. Costa, Cedro, boa noite, satisfação ter você aqui, você que é da casa, fique à vontade para saudar aí a comunidade, aos trabalhadores que nos acompanham. Bom, em primeiro lugar, boa noite, quero parabenizar a direção do Sindipetro por esse programa, cara a cara, e dizer que o Sindipetro hoje representa para o Estado da Bahia e para o Brasil um grande aglutinador dos grandes debates da política e das ações de mobilização pertinentes ao mundo do trabalho. Portanto, o Sindipetro hoje desempenha esse papel fantástico, maravilhoso. Queria mandar um abraço para o nosso coordenador, David Bacelar. Queria também saudar a comunicação do Sindipetro através de Saraiva, que coordena muito bem esse programa, os nossos jornais informativos, mas um grande abraço a essa figura aqui, Radiovaldo Costa, eu também sou Costa, como ele já disse, mas Radiovaldo é esse grande baluarte do nosso sindicato que joga em todas as posições. Desde quando eu conheço o Radiovaldo, nos conhecemos, você discutindo ali a terceirização, A terceirização que inclusive a gente vai falar hoje aqui, porque são trabalhadores, representa uma categoria de mais de 12 milhões de trabalhadores, 12,8 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil, que agora não estão sem direitos, e caminhando para a informalidade, Então, Radiovaldo na terceirização, Radiovaldo discutindo as questões do setor petróleo e agora desempenhando um grande trabalho na discussão da privatização da Fafem, mas da privatização de todo o sistema Petrobras. Então, para mim, é um maior prazer estar aqui hoje, Radiovaldo, do seu lado, fazendo esse debate, a gente falando aqui do mundo do trabalho, porque a gente vivencia isso na prática, no dia a dia. Nós defendemos trabalhadores formalizados, com carteira assinada, com direitos e conquistas. Já o capital defende
trabalhadores na informalidade, sem direitos e quanto mais precarizados, melhor para o capital. Aí, de cara logo, está uma grande diferença entre nós. E eu passo para você aqui de novo para a gente já ir conversando. Estou apenas aqui na minha saudação inicial, mas tem muita coisa para a gente conversar sim sobre o mundo do trabalho e o Dia do Trabalhador que nós vamos comemorar amanhã. Bem, Cedro, assim, para o nosso público que está nos acompanhando já ao vivo, eu queria começar vendo com você o seguinte: afinal de contas, para a gente explicar inclusive para as pessoas, quais são as principais atribuições e tarefas que hoje a Central Única dos Trabalhadores tem na Bahia sob o seu comando na condição de presidente dessa central? O que é de fato a CUT faz no estado da Bahia? Olha, a nossa central, precisamos primeiro localizar a CUT, né? A CUT, ela é a quarta maior central do mundo, a quarta maior central de trabalhadores. Hoje nós temos mais de 22 milhões de trabalhadores na nossa base, nós temos 3.600 sindicatos filiados, né? E a CUT da Bahia, inclusive, foi fundada primeiro do que a CUT Nacional. Quando a gente viaja para fundar a CUT Nacional em 1983, a primeira CUT do Brasil é a Bahia. Nascemos, inclusive, nas ruas, né, no nascimento da CUT Bahia. Houve uma discussão séria entre os eletricitários e os rurais. Os eletricitários apagaram a luz da sala onde se estava fazendo a discussão e rolou uma briga, né? Todo mundo ali na vontade de fundar a CUT, mas aí na disputa para ver quem comandaria primeiro. Mas aí os rurais saem da sala, a luz foi apagada, chegam debaixo do poste da rua e fundam a CUT. Inclusive tem um filme, A Luz, que nasceu nas ruas. Então, a CUT hoje é essa grande trincheira de luta da classe trabalhadora. Nós estamos organizados em 13 territórios de identidade. A CUT se organiza por regionais, né? Salvador pertence à Regional Metropolitana, Feira de Santana pertence à Regional Portal do Sertão, e assim por diante. Conquista, Sudoeste, Eunápolis, Mucuri, Teixeira de Freitas representa a Regional Extremo Sul, né? Ilhéus e Itabuna representa a Cacaueira, Juazeiro, já está dizendo, é a Regional Juazeiro, lá no norte. Então a gente se organiza em regionais, né? E a CUT dá todo o comando, né, através das discussões, e por isso a gente tem feito um trabalho, né, muito bom, né? Acho que eu sou daqueles que eu não me conformo com o bom, eu acho que a gente deve sempre estar persistindo, estar melhorando, mas hoje a gente tem uma coordenação e coordenadores regionais que a gente dialoga 24 horas por dia sobre todos os fatos, acontecimentos, por isso que os sindicatos vêm melhorando a sua performance. Eu quero até abrir um parênteses para dizer aos trabalhadores e às trabalhadoras: gente, vamos se filiar aos sindicatos, né? O sindicato lhe representa política e juridicamente, você não pode ficar de fora disso. Corra e se filie ao seu sindicato. Então, a CUT tem ajudado as entidades, né, na orientação de realizações de congressos, seminários, né, tem ajudado nas eleições, porque vivemos sempre em disputa, né? A gente tem ajudado com seminários de gestão administrativa, financeira, mas o nosso grande momento é aquela coisa da rua, sabe? Eu mesmo adoro isso, levar a turma para a rua, para fazer o protesto, para gritar o Fora Temer, né? Para gritar Lula livre, Marielle vive, enfim, se não tiver mobilização, se a gente ficar fazendo só o nosso feijão com arroz, isso não é suficiente para a gente estar ampliando os nossos direitos e as nossas conquistas. Aí você conhecendo um pouco da história da CUT, até coisas que eu mesmo não sabia, inclusive. É bom que Cedro trouxe à tona essas informações, né, para que a gente possa conhecer melhor essa importante central sindical que tem, de fato, uma história marcante, não só na Bahia, como no Brasil. Ô Cedro, passando um pouco para as questões mais diretamente envolvendo os trabalhadores. A gente vive um momento conjuntural difícil, você como poucos aí tem acompanhado isso de perto, não só aqui na Bahia, como também em outros estados, tem viajado,
tem circulado e conversado com muitas entidades e muitas categorias, até para a gente passar um pouco também dessa experiência para a nossa categoria. É esse momento conjuntural difícil, afinal, existe saída? Quais são as ações? O que é que nós precisamos fazer enquanto trabalhadores para superar esse profundo momento de dificuldade que a classe trabalhadora passa com o atual governo que aplicou esse golpe em todo o Brasil? Olha, a sua pergunta, Radiovaldo, é muito interessante, e se a gente for fazer uma retrospectiva, né, o movimento sindical nos governos Lula e Dilma avançaram muito, avançaram bastante, né, em direitos, em conquistas, milhões de postos de trabalho criados, melhoramos a nossa pauta, né, a nossa pauta de reivindicação quase que foi zerada. A gente chegou num momento que eu olhava assim, o que é que a gente vai pedir mais? A gente estava tendo ganhos reais acima da inflação, né? Nós conquistamos, ampliamos a questão da hora extra, né? Introduzimos jornadas de trabalho que foram discutidas com todo o movimento sindical para algumas categorias que têm regimes especiais. Enfim, vivemos, fazendo essa retrospectiva, nós não estávamos ruins, não estávamos. A gente via um mercado aquecido, uma economia aquecida, o trabalhador, a trabalhadora trocando de carro, mobiliando a sua casa, podendo viajar de avião, podendo passar férias em outros países, mas como a vida não é fácil, sofremos esse golpe na nossa democracia, e esse golpe a gente tem afirmado sempre, que esse golpe foi contra a classe trabalhadora. Esse golpe foi um golpe jurídico, midiático, parlamentar, encomendado inclusive por forças internacionais para tomar o nosso petróleo, mas o rescaldo disso tudo é que hoje nós estamos diante de uma classe trabalhadora empobrecida em tão pouco tempo. Ou seja, hoje nós temos 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada e temos 30 milhões de trabalhadores na informalidade. Informalidade significa trabalhador sem direitos, né? Trabalhador precarizado. Então, tudo aquilo que a gente passou mais de 100 anos lutando contra, né? Nós sofremos esse golpe, e esse golpe, como eu tenho dito, é um golpe contra a classe trabalhadora, que a gente precisa, Radiovaldo, continuar nas ruas, fazendo a resistência e dialogando, conversando com todo mundo, para a gente fazer a disputa de qual é o Brasil que nós queremos. Nós não podemos aceitar ficar sem a nossa Petrobras, ficar sem os Correios e Telégrafos, ficar sem os bancos públicos estatais que financiam a educação, que financiam a agricultura familiar, a moradia. Nós não podemos ficar sem o nosso setor elétrico, né? As empresas, a Eletrobras, a Chesf. Nós não podemos aceitar que esse golpe continue. Esse golpe tira uma presidente legitimamente eleita, de forma democrática, e coloca na cadeia o melhor presidente que o Brasil já teve nos seus últimos 500 anos. Portanto, é uma dor que não tem mais tamanho, essa que nós estamos sentindo, e o remédio para curar essa dor, ele está nas ruas, na luta e na resistência. E a gente faz esse programa, inclusive, para mobilizar as pessoas, para dizer, venha para a luta, venha para a linha de frente. Não é possível que o Brasil retroceda em investimentos do PIB há 50 anos. Nós estamos investindo hoje no PIB 1,7%. Era a mesma coisa que a gente investia há 50 anos atrás, né? O PIB de 1%, que comemoraram todo, foi todo do agronegócio, né? Das exportações. Ou seja, não houve PIB de serviço, não houve PIB da indústria, a indústria patina também, como há 50 anos atrás. Enfim, é esse Brasil que nós estamos convivendo, mas buscando formas de sair desse processo, né, que devastou a nossa economia, devastou a nossa classe trabalhadora, mas felizmente o brasileiro é um bicho teimoso, né? É um povo assim que vai ali para a luta, para a resistência, acha um jeito de melhorar a vida, e é isso que a gente está tentando. Inclusive vamos fazer essa discussão também amanhã, no 1º de maio, na Barra.
Ok, está aí, Cedro Costa, você que chegou agora, presidente da CUT, também diretor do Sindicato Bahia. Estamos aqui nesse cara a cara, falando naturalmente sobre o Dia Internacional do Trabalhador, sobre a Central Única dos Trabalhadores, da qual, inclusive, esse sindicato é filiado. Ô Cedro, nós tivemos agora, se eu não me engano, na última sexta-feira, um anúncio do IBGE que registrou um aumento da taxa de desemprego no Brasil. Você falou dos trabalhadores formais, daqueles que trabalham de carteira assinada, ou são também os servidores públicos, que têm vínculo formal, e a gente tem ainda muita gente na informalidade. E além disso, a gente tem uma outra gama muito grande de trabalhadores desempregados, daqueles que buscam oportunidade no mercado de trabalho, segundo o IBGE, algo em torno de 13 milhões de pessoas, um número assustador, um número preocupante de jovens, trabalhadores, pessoas que procuram retornar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho e não estão conseguindo. E ao mesmo tempo, César, eu lembro que o ano passado, o governo atual, esse governo golpista que aí está, divulgou e passou uma propaganda enganosa de que com a reforma trabalhista e até mesmo com a lei da terceirização, que foram aprovadas com toda a mobilização feita pela CUT, pelos sindicatos, estariam se gerando novos postos de trabalho, aumentando a oferta de trabalho para os trabalhadores. E pelo visto isso não aconteceu. Qual a visão, você que participou de centenas de atividades na Bahia e no Brasil, contra a lei da terceirização, contra a reforma trabalhista, participou de debates, afinal de contas, até que ponto esse governo mentiu para a sociedade brasileira? Mentiu feio, né? O povo está sofrendo na pele aí a historinha que contaram, que tinha que ir a presidenta Dilma para o país melhorar. E hoje nós estamos vendo que não era isso. Na verdade, o golpe foi dado na nossa democracia para os Estados Unidos, de uma forma bem confortável, levar o nosso petróleo, a nossa principal riqueza. Então, bote logo uma coisa na sua cabeça. Por outro lado, os empresários brasileiros, para ganhar mais, eles toparam, né, destruir os direitos da classe trabalhadora através de uma reforma trabalhista que a gente chama de deforma trabalhista. Na verdade, é uma deforma trabalhista que varreu os postos de trabalho, tem colocado os trabalhadores na informalidade, né? E hoje o Brasil é um país que só consegue gerar empregos de no máximo 2 salários mínimos. No máximo 2 salários mínimos. Então, a ciência e a tecnologia foi destruída, aonde se ganha mais. A engenharia nacional também foi destruída, aonde se ganha mais. O Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o país retrocede 100 anos atrás, ele volta a ser aquele país colônia, né, dependente dos países centrais, mundiais, mas essas reformas, esse pacote de reforma não atende ao povo brasileiro de forma alguma. A reforma da Previdência que querem fazer, que a gente fez tanta disputa na rua, para proibir que as pessoas se aposentem um dia, justamente naquela fase que você precisa, depois de uma vida inteira laboral, você precisa ter algum dinheiro para se sustentar, comprar seu remédio da pressão, do colesterol, do diabetes, né? E geralmente agora você vai ter que mendigar depois de trabalhar tanto ou morrer no posto de trabalho. Então, é esse país que nós não aceitamos, Adeovaldo. E aí, com 2 salários mínimos, não dá para conviver. A terceirização, hoje, se antes do projeto da terceirização que foi aprovado, o PL 4330, né, que aprovaram, a terceirização já matava, né, amputava as pessoas, né, colocava muita gente no auxílio-doença. Esse quadro hoje ele tende a se aumentar, porque o que está valendo é a precarização, é o bico, né, essa forma que inventaram do trabalho, né, o trabalho intermitente, que a gente chama de bico, trabalhador informal, ele está em casa, a empresa chama ele para trabalhar, ele vai lá, dá aquelas horinhas, no final vai somar apenas as horas que ele trabalhou, vai mandar ele pagar no caixa e embora, aquilo ali geralmente é menos de um salário mínimo, um negócio desse. Então, não dá para topar esse projeto de terceirização, essa reforma trabalhista, nem também
a reforma da Previdência como querem fazer. E lembrando, né, o orçamento do governo federal está congelado por 20 anos. A população cresce, né, a necessidade da população em saúde, educação, segurança aumenta, e aí como é que a gente vai resolver essa equação, porque essa conta não fecha. Tá aí. É uma análise de uma pessoa que acompanhou muito essa questão. A gente tem reiterado essa situação dos prejuízos que a classe trabalhadora teve com as medidas aprovadas pelo governo, dos prejuízos que ainda vai continuar tomando, mas também da necessidade de resistir, da necessidade de lutar. A CUT tem promovido uma série de atos na perspectiva de resistência e luta, não só a CUT Bahia, a CUT Nacional e as CUTs nos estados e outras centrais também, parceiras, centrais co-irmãs, que têm se somado aí também à CUT na perspectiva da gente lutar. Sérgio, eu queria agora fazer um retrato histórico aqui, no momento próximo do 1º de maio, você estava lá, no dia, aquele famoso 28 de abril de 2017, naquela ocupação no Congresso Nacional, milhares de pessoas, né? Um evento que eu estava lá também, foi uma coisa fantástica, de a gente ver tantos trabalhadores lutando contra a lei da terceirização e contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Exatamente. Era um pacote que a gente se somou. Qual é o retrato? Se você pudesse, Sérgio, voltar no tempo, né? Você, inclusive, como um dos dirigentes de uma das CUTs, se você pudesse voltar no dia 27 de abril e pudesse conversar com Wagner Freitas, o companheiro que é o presidente da CUT, participar de uma reunião da organização daquele evento, o que é que você mudaria? Olha, tem duas coisas que eu gostaria vou responder a sua pergunta até pela primeira, aí você já vai me entender. Por mim, o presidente Lula não teria se apresentado à Polícia Federal. Por mim, na maior greve dos últimos tempos no Brasil, 40 milhões de pessoas fazendo a greve no dia 28 de abril de 2017, era para a gente sim invadir o Congresso Nacional. Invadir o Congresso Nacional, a gente impediria ali a continuidade no golpe, a deposição da nossa presidenta Dilma. Nós estávamos ali com a razão, defendendo o voto conflagrado nas urnas e elegendo a presidente. A gente foi ali brigar pelos nossos direitos, mas isso não aconteceu e não é por causa disso que a gente vai parar a luta, né? Outras lutas virão, outras batalhas virão, de batalha em batalha até a vitória final. É isso que a gente quer. Mas eu quero também fazer um registro, Radiovaldo, como é canalha alguns parlamentares brasileiros representando algumas bancadas, como a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, é tanta bancada corporativista, mas de 4 em 4 anos eles batem nos rincões, nas portas dos mais pobres, para pedir o voto, para depois trair essas pessoas. Então, eu quero registrar aqui isso e dizer, esse ano de 2018, nós não podemos mais errar no voto. Você tem que olhar quem votou contra a classe trabalhadora, quem votou contra os nossos direitos, né? E não votar mais nesses canalhas, como diz lá o nosso Lindenberg Farias e o senador Requião, lá do Paraná, né? Esse ano nós estamos com uma proposta, né? Como presidente da CUT eu posso falar isso, né? Nós temos uma proposta de eleger uma bancada do movimento sindical. É isso, trabalhador, trabalhadora, que vocês têm que prestar atenção na hora de votar, né? Aqui em Salvador nós temos o ovo da serpente. Quem trouxe o golpe para a Bahia, a miséria para o povo, a gente já sabe quem é. Não adianta nem falar no nome dele aqui para não ficar fazendo a propaganda. Mas a gente está registrando isso aqui nessa entrevista para dizer, se a gente votar nessa canalhada, é fazer mais do mesmo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para os nossos, aqueles que têm a capacidade de nos representar em um mandato.
Né? E aí, Sérgio, já fazendo aqui uma pergunta, o pessoal está interagindo aqui, né? Já tem aqui uma companheira que faz uma pergunta para você. Primeiro, o Thiago Saraiva, Xará de Saraiva aqui. Seu irmão, manda um abraço aqui para você, Sérgio. Sérgio faz uma referência para você. E o irmão do Saraiva aqui, nosso, da direção Sindipeto. E deixa eu ver quem que fez aqui a pergunta. Foi a Elizabeth Saraiva. Os Saraiva estão dominando aqui o Facebook. A Elizabeth está perguntando o seguinte: por que a CUT não organiza uma greve geral? Porque a greve geral ela é construída, tem que se fazer várias mobilizações, várias reuniões. Certamente você que está me perguntando isso, e eu agradeço, já deve ter lido nos livros de história todas as greves gerais que a CUT faz nesse país desde 1983, na sua fundação. Né? Nós já tivemos a greve de 100 mil, já tivemos a marcha das Margaridas, nós já tivemos a greve contra eu ia falar a Eucaristia, mas é a greve contra a caristia, né, que faltava óleo no mercado, faltava carne. Então já fizemos várias greves dessa. E hoje existe um sentimento na sociedade, Radiovaldo, que esse momento precisa voltar. E é por isso que a Elizabeth está cobrando isso. Elizabeth, isso está sendo preparado. Existe um sentimento da população de injustiça muito grande, né, que está acontecendo no nosso país, mas isso é uma realidade que vai chegar. Nós estamos pensando nisso. Diversas categorias importantes, como a dos petroleiros, categoria forte nacional, a dos bancários, forte nacional, os metalúrgicos, os professores, essa turma já está conversando. Só que a gente não pode ficar dando muita pista, né? No momento certo a gente avisa. Pronto, é isso aí. A CUT está esperta, está analisando, está pensando, está construindo, porque de fato construir uma greve geral exige muito esforço, muita análise, muita dedicação, muito empenho e muita responsabilidade. Afinal de contas, a gente vai mexer com a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, de fato, os trabalhadores precisam estar antenados a esse chamado que a CUT, naturalmente, e outras centrais poderão fazer na perspectiva de construir uma greve geral. César, além da vertente de retirada de direitos e prejudicar diretamente os trabalhadores, a classe trabalhadora, por conta desse desgoverno que está, a gente percebe que esse desgoverno tem um outro viés, que é o viés de atacar o patrimônio público, né, atacar as empresas públicas e privilegiar o capital internacional, as empresas multinacionais, principalmente com privatizações. Algumas já têm sido anunciadas, como a Eletrobras e agora, mais do que nunca, de forma muito intensa, a Petrobras. Né? Nesse caso, o que é que a CUT pretende ou pode fazer para defender a soberania nacional e defender esse ataque às empresas que podem ser privatizadas? Primeiro, esse debate de privatizações não é um debate só das categorias que representam esses trabalhadores, dos sindicatos que representam esses trabalhadores. É um debate mais amplo, é um debate de toda a sociedade. Quando a gente ouve o atual presidente golpista da Petrobras dizer que vai privatizar 60% das nossas refinarias, aí a gente pensa logo no seguinte: olha, você descobre no fundo do quintal da sua casa uma reserva de 80 a 200 bilhões de barris de petróleo, né? E você vai entregar isso ao capital internacional em detrimento do seu país, em detrimento dos royalties desse petróleo, servir para a educação, para a saúde, para melhorar a vida, a economia do seu povo, do seu país. Então, por aí, você já começa a ver que tem alguma coisa errada. Um país que tem os juros mais altos do mundo, né? Você tem bancos que financiam a produção do seu país, como o BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste. Você vê o enfraquecimento dessas instituições pelos bancos privados, né, como Bradesco, Itaú, Santander, né? E você olha
para a pujança desse país, os milhares de hectares de terra, onde você poderia estar fortalecendo a agricultura familiar, né? Fortalecendo a tecnologia do agronegócio. Você vê o enfraquecimento da Embrapa, né? Você vê o enfraquecimento desse segmento da agricultura familiar em detrimento do agronegócio, né? que exporta, né? Commodities, né? Você vê a destruição do setor, né? de proteínas, né? De carne, frangos, né? Você olha para esse país que tinha tudo para ser uma grande economia mundial, a gente passa por todo esse retrocesso, né? E nos deixando sem nenhuma opção a não ser a opção de chamar o povo e ir para a rua para lutar. Gente, vamos acordar, vamos lutar, esse país é nosso. Ainda dá tempo de lutar, ainda dá tempo de defender a Petrobras, defender todas as nossas outras estatais, porque nós não merecemos, né, ser escravos no seu país, no seu próprio país, né? Essa elite, né, que há muitos anos atrás disputavam os mandatos no governo, ora eram os representantes do café, ora eram os representantes do leite, e eles não perdoam, né, tudo isso que um presidente operário operou de transformação social, política e econômica no Brasil. É por isso que hoje Lula está preso. Desponta nas pesquisas, na frente, ganhando no primeiro turno, mas essa elite burra, preconceituosa brasileira não perdoa isso. Lula ter melhorado a vida das pessoas, com empregos, com casa, com mais direitos, podendo viajar, podendo dar uma educação melhor a seus filhos, né? E hoje essa bagunça toda que existe no país, essa perseguição, Estado punitivista, Estado de exceção, tudo isso para derrotar o partido e a grande liderança que mudou a vida das pessoas. Então é preciso ter esse entendimento, e hoje só nos restou a opção de ir para a rua, lutar e fazer a resistência. Aí tem um papel muito importante da Central Única dos Trabalhadores, as outras centrais também, né? O Sindipetro Bahia, que faz um trabalho maravilhoso defendendo essa bandeira chamada Petrobras, mas a gente precisa de muito mais. E o que está faltando é que você, trabalhador, venha, se engaje nessa luta. Agora, se filie primeiro, viu? Porque o bicho vai pegar. Compareça no seu sindicato, assine a sua ficha de filiação e, sem medo de ser feliz, venha para a luta. Venha fazer parte dessa história, desse momento histórico do país, para resgatar a nossa democracia, a nossa soberania e trazer a paz e a justiça social para o Brasil e uma Constituição que todos possam respeitar e cumprir. Pois é, tá aí. Cedro Costa, presidente da CUT Bahia, falando das atividades e das ações que nós vamos ter que desenvolver, inclusive em defesa da Petrobras, da Eletrobras, da Chess, né? Entre outras estatais que estão aí, infelizmente, sendo ameaçadas. E Cedro foi muito feliz quando disse: essa luta não é de cada categoria específica, é uma luta sua, é uma luta de todo o povo brasileiro, é defesa do patrimônio público. A gente não pode permitir que um governo que não tem legitimidade, há 5 meses no processo eleitoral, promova um verdadeiro leilão de venda de diversas empresas e de diversos pontos estratégicos para a economia e para a soberania nacional. Então a gente vai com certeza participar dessa luta e esperamos que você também participe. E a sua participação pode ser das mais variadas formas. Você pode participando das atividades sindicais, das assembleias, das reuniões, das mobilizações, mas participe também divulgando as informações que são feitas pelas entidades sindicais, porque a gente precisa quebrar o bloqueio da mídia, né, Cedro? Exatamente. A mídia não permite que a gente dialogue. Essa atividade aqui já é uma tentativa, né, a busca para quebrar esse bloqueio da mídia. A gente garantir levar informação que geralmente não passa na grande mídia, na grande imprensa, até você, trabalhador. Então, compartilhar as matérias dos sites das entidades sindicais, da própria CUT, que também tem um site. Você pode ir lá pesquisar e encontrar o site da CUT. Tem a CUT nacional, tem as CUTs estaduais, tem o site do Sindipetro Bahia, o site de outras entidades sindicais, para que a gente possa fazer a divulgação dessa informação, que é informação
que é importante para você trabalhador, para você trabalhadora. Sérgio, já perguntaram aqui, amanhã é 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, é um feriado, mas não é apenas um feriado, né? Não é apenas um momento em que o trabalhador não vai trabalhar, fica em casa e descansa. Afinal de contas, o que é que está sendo organizado, preparado, aqui em Salvador principalmente, capital do estado, mas também se você tiver informação de outros locais, o que é que existe hoje de programação prevista para o 1º de maio na Bahia? Olha, o 1º de maio, antes de tudo, é um feriado, mas é também um dia para todo trabalhador, toda trabalhadora, fazerem uma grande reflexão acerca do seu papel, né? Não basta mais ser aquele trabalhador cumpridor do seu dever, né, no seu posto de trabalho, mas também você precisa estar atento às outras questões sociais. Você precisa estar atento também às outras categorias. Não pense que atingindo o funcionarismo público, atingindo o trabalhador da limpeza, atingindo médicos, vigilantes, rodoviários, você não vai ser atingido. Vai sim. O retrato está aí. Portanto, esse dia é um dia de reflexão, é um dia de unidade, é um dia de você participar, levar a sua família. Em Salvador, nós estamos realizando o 1º de maio no Farol da Barra, a partir das 13 horas até as 19 horas. Vamos ter ato político, vamos ter atividade cultural, vamos ter música, vamos ter samba, vamos ter roda de capoeira, ou seja, é um dia especial onde a gente vai estar se confraternizando, mas também falando da política, esclarecendo toda essa problemática para quem comparecer, né, sair de lá mais atento, mais consciente do seu dever, do papel que tem que cumprir como trabalhador e também para a sociedade, para que o país não seja tomado de assalto da forma como está sendo e que a gente possa, daqui a alguns dias mais, poder reverter tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas a atividade também, ela é ampliada para a região metropolitana, Camaçari, do norte da Bahia ao sul da Bahia. Vamos ter comemoração de 1º de maio, todos orientados a ser feito dessa forma, atividade política, atividade lúdica, cultural, muita música, muito debate. Então é cidade de Juazeiro, Serrinha, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, Mucuri, Teixeira de Freitas, né? Todas essas cidades já confirmaram a realização de 1º de maio. E vai ser muito bom, vai ser um 1º de maio, onde a classe trabalhadora foi provocada e o povo, a trabalhadora, está na rua cobrando seus direitos se foram subtraídos. Portanto, esse 1º de maio, para mim, ele marca, né, o início da grande virada do Brasil rumo à democracia e à soberania para derrotar esse golpe. Pois é, Sérgio, você que está nos acompanhando, estamos ao vivo aqui da sede do Sindicato Bahia, fazendo mais um cara a cara. Aqui à minha esquerda, o companheiro Sérgio Costa, diretor desta casa, mas também presidente da CUT Bahia, que está aqui trocando algumas ideias com vocês. E a gente pede mais uma vez, se não curtiu a página do Sindicato, curta, acompanhe as nossas notícias, né, leia os nossos informativos, as nossas matérias, acesse o site do sindicato, veja os vídeos que a gente também tem divulgado, outras entrevistas estão aí à disposição e compartilhe esse vídeo desse cara a cara para que outras pessoas possam ter acesso, possam acompanhar e também comente. A gente agradece aqui a todos que comentaram, todos que curtiram, compartilharam até aqui, muitas pessoas e tal. Agora, Sérgio, eu queria me aprender aqui, Ivo, a um comentário do André Luiz Oliveira. André Luiz Oliveira, não sei quem é, não está dando assim para conhecer, não sei se é da categoria ou se é fora, mas vou ler aqui o comentário que o André Luiz fez. Cadê vocês quando a Petrobras estava sendo saqueada pelos petistas e seus alienados, eu acho que ele quis dizer aliados, e vocês estavam caladinhos na moita? Pois bem, André, eu diria para você o seguinte, eu acho que pela sua ignorância, e falo da ignorância do ponto de vista do falta de conhecimento, certo? Tem pessoas que ignoram determinadas coisas, eu acredito que você é uma dessas pessoas, falta talvez conhecimento, mas a gente vai aproveitar aqui para lhe dar uma aula e você ficar, a partir desse momento, informado, para não estar reproduzindo coisas que não são verdadeiras. Já vi que você anda assistindo muito William Bonner,
desaconselho a desligar o telefone, a televisão e passar a assistir mais o cara a cara. Tenho certeza que depois disso, comentários como esse você não vai fazer mais. Quando a Petrobras, como você mesmo colocou, abre e fecha aspas, saqueada, acredito que você estava se referindo à Lava Jato. Esse saque que a Petrobras viveu era o saque sorrateiro, era o saque nas sombras, era o saque às escondidas, que inclusive foi feito por alguns funcionários de carreira da Petrobras, como o Paulo Roberto, que nem eu, nem Cedro, nem nenhum petroleiro avaliza nenhuma ação daquelas que foram descobertas pela Polícia Federal. Inclusive, esse tipo de saque que você faz referência, é a Polícia Federal que tem que investigar mesmo. Tem a capacidade, tem o conhecimento técnico, tem os mecanismos para investigar aqueles que andam às escondidas, aqueles que andam no escuro, buscando se beneficiar, que foi o caso de Paulo Roberto, do Duque, entre outros já devidamente comprovados, e que inclusive reconheceram, o Barroso, se eu não me engano, reconheceram desvio de recursos da Petrobras. Então, tanto eu, quanto o Célio, quanto qualquer outro companheiro da Petrobras, nós não tínhamos conhecimento. Eu não posso me reportar, ou Célio, ou qualquer outro dirigente sindical, há uma coisa que a gente desconhece. Você tinha certo conhecimento que Paulo Roberto estava saqueando a Petrobras? Não. Nem eu, nem nenhum companheiro. Até porque, se soubéssemos, não tenha dúvida, André Luiz, nós iríamos na Polícia Federal denunciar, nós iríamos no Ministério Público denunciar, nós iríamos em qualquer canto denunciar. Porque se existe uma coisa que é verdadeira, é que essa entidade sindical, como as outras entidades sindicais petroleiras e a própria CUT, tem convicção do papel que representam para a sociedade e nunca compactuaram com nenhum ato de corrupção, seja na Petrobras ou em qualquer outro canto. Isso é preciso deixar registrado. Agora, a prova disso é que nesse momento, Sérgio, eu tenho usado uma fala que a Petrobras está sendo saqueada. Mas existe uma diferença desse saque atual para o saque que André Luiz faz referência. O saque de André Luiz, como já disse, ocorreu nas sombras, ocorreu ali às escondidas. O saque atual, Sérgio, acontece no Diário Oficial da União. O saque atual acontece na mídia da Rede Globo. O saque atual é publicado na Folha de São Paulo. É colocado, inclusive, como uma conquista para o povo brasileiro, como um avanço para a Petrobras.